tema dessa palavra é: Ele começou, Ele vai terminar. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Deus não é Deus de obras inconcluídas, não. Tudo que Ele começa, Ele conclui. Ele não para no meio do caminho. Ele não deixa uma obra abandonada, não. Isso é coisa minha, isso é coisa sua, de começar algo e não conseguir terminar. Deus não. Deus começa e Ele conclui. Agora, o que acontece? É porque às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo. E não é sobre o nosso tempo. É sobre o tempo dele, é sobre como ele faz, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E eu quero começar a minha história contando do início, né? A nossa história começa no ano de 1996, quando a gente começou a namorar, eu e o pastor. Foi no mês de fevereiro. E a gente começou a namorar, a gente noivou, a gente se converteu e a gente se encaminhou para o casamento. Nós namoramos 10 anos. Não recomendo não, viu? Porque tem que ter paciência para lá da de Jó, né? Mas foi o tempo que o Senhor determinou e eu louvo a Deus por isso. Mas no dia 9 de junho, sim, no dia do aniversário do pastor, nós nos casamos, 9 de junho de 2006. E entre muitos sonhos que eu tinha, o meu casamento era o maior deles. Eu sonhava com tudo, com tudo perfeito. Eu sonhava com o vestido, com a cor do buquê. Eu sempre, desde menina, eu sonhava em casar com um buquê branco. E eu queria um buquê branco de todo jeito. Conversei e até a cerimonialista que estava nos acompanhando disse: mas não é comum a noiva. Eu digo: mas eu quero casar de branco, de buquê branco. E nesse dia do casamento, tudo aconteceu, minha gente. O pastor perdeu a aliança. Vê que dia para perder a aliança. Ele perdeu a aliança nesse dia. E eu já estava triste. Quando eu cheguei lá na casa que a gente casou, uma casa de recepção, que eu ia fazer o dia da noiva lá, eu achei tudo feio. E para completar, as rosas brancas para fazer o buquê não estava boa. Aí ela chamou minha mãe e disse: o buquê é vermelho. Aí foi que eu chorei. Porque eu sempre sonhei com um buquê branco. Mas o buquê vermelho ficou bonito, eu casei, foi lindo. Foi até melhor ser branco, vermelho, porque deu um tchan a mais. Todas as coisas cooperam. Mas a gente casou e eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu acho tão interessante quando tem uma mulher que diz que nunca quis, que nunca sonhou. Vou mudar isso. Que nunca sonhou, que nunca quis. É raro, né? As exceções. Mas eu era babá dos filhos dos outros. O pessoal na minha rua ia para a cidade, já sabia que podia deixar os meninos comigo. Eu não podia ver um menino pequeno que eu queria pegar. E eu sempre sonhei em ter filhos. E o pastor, sempre muito organizado, ele dizia: mas a gente casou agora. Eu digo: mas eu quero, um fogo danado. Eu quero. E eu casei virgem, cumpri todos os princípios. A gente namorou 10 anos, mas eu me guardei. Ele todo o tempo me respeitou. E a gente casou na bênção. E meu véu, 6 metros. Pensa, eu quero um véu bem grande. Porque 10 anos não é 10 dias. E eu não tomava anticoncepcional, porque eu era virgem. E quando eu casei, eu disse: eu não vou tomar não, ele que lute. E ele lutava lá, né? Não vou entrar em detalhes, né? Ele lutava. Quem cuidava disso era ele, não era eu não. Eu disse: porque na minha cabeça, irmãos, se eu tomasse anticoncepcional, eu ia, quando eu quisesse ter menino, ia demorar. Porque eu conhecia pessoas que tomavam e quando queria ter, demorava. Na minha cabeça, eu dizia: eu não vou tomar, ele que lute. E ele lutou. Ele lutou durante 1 ano. Mas um dia, o método dele deu errado. E quando a gente completou 1 ano de casado, em 2007, em julho, eu descobri que estava grávida. E minhas irmãs, eu fiquei numa alegria. Eu estava realizada, casada do jeito que eu queria. Eu estava num bom trabalho. Ele também, a gente tinha comprado um carro. Então a gente estava vivendo tudo que a gente tinha planejado. Sabe? Aquelas coisas que quando a gente casa, tudo muito idealizado, aquele sonho, sabe? Tudo direitinho. E mesmo com a surpresa, eu mesmo fiquei louca, apaixonada. Quando descobri, eu já sabia qual era o nome. Eu queria Arthur Guilherme, porque tinha que ser forte. E eu já dizia que era menino.
Não, amor, Arthur Guilherme é um nome bonito, é um nome forte, é Arthur Guilherme. E aí, isso foi em julho, eu comecei a fazer pré-natal, tudo direitinho, tudo dando certo, tudo bem, todos os exames tranquilo. Até que no dia 7 de setembro de 2007, eu tive um sangramento. E eu fiquei, minha mãe, que era da área de saúde, ela, não, filha, isso pode acontecer. Não se preocupe não, mas já que você está assim aperreada, vamos ligar para sua médica, que era uma amiga da família. E eu liguei para a doutora, ela disse, não, Claudinha, não se aperreie não. Tome tal remédio, fique de repouso e vai dar tudo certo. Quando for na segunda-feira você vem, a gente faz uma ultrassom. E aí eu comecei a ser mais acompanhada de pertinho. Fiz ultrassom, o bebê lá todo formadinho, se mexendo, tudo bem. Mas eu continuava sangrando e aquilo fica aperreando a gente. Mas estava tudo bem. Tudo dando certo. E aí é quando o Senhor começa a me ensinar algumas coisas, né? A primeira coisa no caminho do milagre que eu e você precisamos aprender é aprender a confiar em meio à crise. Aprenda a confiar em meio à crise. Salmo 56, o versículo 3 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E foi isso que eu fui fazer. Apesar de eu estar bastante assustada, com medo do que poderia acontecer, eu coloquei toda a minha confiança em Deus. Irmãs, eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Sabe aquela convicção de que Deus está comigo e tudo vai ficar bem? Era essa a minha convicção. Ainda que sangrando, mas eu ia para o médico e estava tudo bem. Eu disse, Senhor, o Senhor está cuidando. E eu confiava. A minha alma queria me abater, mas eu permanecia confiando. E até que um dia, né, o sangramento parou. E eu já estava fora do repouso, fazendo minha rotina, eu estava indo trabalhar já. E nesse dia que o sangramento parou, eu não estava bem. Veja que contradição. Se o sangramento parou, era para eu estar feliz. E eu não estava sentindo nada, dor física. Mas eu não estava bem. E o que foi que eu fiz? Liguei para minha médica. Doutora, parou o sangramento. Ela, que bom, Claudinha. Mas continue o remédio. Eu disse, até acabou, por isso que eu liguei para a senhora. Mas não liguei não, eu liguei porque eu não estava bem. E ela perguntou, e como você está? Eu disse, eu não estou bem. Ela nem perguntou mais nada. Ela disse, vá agora para a urgência. Eu vou ligar para um médico, que é o melhor ultrassonografista de Pernambuco. Vá para lá que ele vai lhe atender. Eu quero uma ultrassom. E eu estava em Jaboatão Velho. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou sair daqui agora? O pastor estava trabalhando e eu liguei para os meus pais. E meu pai e minha mãe deu um jeito. No instante, eles chegaram lá. E eles chegaram lá e me levaram e eu liguei para o pastor e disse, amor, eu estou indo para lá e você encontra comigo lá. Dê suas aulas porque eu vou ser um encaixe, então eu não vou ser atendida nem tão cedo. E eu cheguei lá, era quase 2 horas. E eu só fui atendida de 5 horas da tarde. E toda hora ia no banheiro e olhava. E nada de sangramento. E eu, Senhor, mas eu não estou bem. Enfim, quando eu entrei na sala, o pastor já tinha chegado. E ele entrou comigo. E quando o médico colocou lá, que ainda era endovaginal. E quando ele colocou, eu já ouvi ele dizer, sem BCF. E eu já entendi na hora. Sem batimentos cardíacos fetais. E ali eu já comecei a chorar. E eu vi que ele procurava e nada. E ele olhou para mim e disse, você está com o quê? E eu, doutor, diga o que é que está acontecendo. Ele disse, não, isso é algo que acontece muito. Geralmente é sua primeira gravidez. Eu, o que foi, doutor? O que foi? E ele disse, o seu bebê parou o coração de bater. E só sabe a dor de perder um bebê que você quer muito, você só sabe quando você perde. É uma dor que não passa. 10 anos já, mais de 11 anos, e passaram 12. E eu ainda, quando eu lembro, eu choro. E eu não ouvi mais nada do médico. Olha, ele foi tão carinhoso, ele foi gentil, mas eu não quis mais saber, sabe? Eu saí de lá arrasada. Eu saí de lá desesperançosa.
Porque eu tinha toda a confiança que Deus ia fazer, que Deus ia me surpreender. Porque às vezes a gente trata com Deus como se a gente fosse merecedor. A gente trata com Deus com meritocracia. Eu mereço, por isso Deus tem que me dar, sabe? E por algum momento eu me senti assim, eu disse, eu tão boa. Casei, fiz tudo direitinho, me guardei. Eu sirvo na igreja, eu e meu marido, e por quê? Por que comigo? Eu me perguntei, mas em nenhum momento eu fiquei contra o meu Deus, porque Ele mesmo me fez lembrar. Isso foi uma segunda-feira, quando eu estava na minha cama chorando, e chegou lá o nosso amigo, pastor Alexandre, e ele perguntou assim, Gina, você está triste com Deus? Eu disse, não estou triste com Deus, não. Porque ontem eu estava no culto e o Espírito Santo me fez fazer uma oração. Quando o Ministério de Louvor cantava e a música dizia assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Naquela hora o Espírito Santo pediu para colocar a mão na barriga e o Espírito Santo me perguntou, você abre mão do seu filho por amor a Deus? E eu disse para Deus, eu abro. Eu nunca vou esquecer isso. Eu disse, eu abro. E no outro dia eu perdi o bebê. Não foi Deus não, viu, irmãs? Amém? Tudo coopera. Mas o que é que eu quero que você entenda? É que Deus nem sempre fará o que eu quero, mas Ele sempre dará o que eu necessito. Sabe? Tem dores que você vai passar porque o Senhor, Ele quer te ensinar algumas coisas. E o que eu aprendi aqui nesse episódio é que eu preciso confiar. Ainda que tudo esteja dando errado, eu preciso permanecer confiando no Senhor. Amém? E eu continuei acreditando. Irmãs, eu estava... Sabe quando a gente vive assim? A gente está no melhor momento da nossa vida. Quando tudo está dando certo, quando tudo vai bem. Mas no outro dia, tudo dá errado. Tudo foi assim comigo. Estava tudo lindo, tudo perfeito. No outro dia, o meu mundo caiu. Porque no dia que o pastor foi encontrar comigo lá na ultrassom, vamos borrar todinha. Foi encontrar comigo lá na ultrassom, sabe o que aconteceu? Bateram no nosso carro. Acabou com a frente do carro. E ele chegou com essa cara plena. Eu nem percebi. Agora eu achei estranho, na hora de ir embora, de sair lá da ultrassom, eu estava chorando tanto, eu estava tão aperreada que eu nem percebi que eu voltei no carro de painho. E ele voltou no carro comigo. Eu nem percebi. Só depois é que ele foi me dizer. Então, sabe o que tudo dá errado? Foi esse dia. Mas vocês acreditam que eu permaneci confiando? O médico tinha dito, era a primeira vez que eu fui para esse médico, o coração está parado. Eu disse, eu vou orar e Deus vai fazer esse coração bater. E a gente foi dormir, eu e ele, a gente chorou muito. E eu dizia, se Deus quiser, esse coração vai voltar a bater. Se Deus quiser, esse coração vai... Eu fui assim para a emergência, porque minha médica disse, olha, no outro dia vá, finalzinho da tarde, que eu vou mandar fazer um procedimento em você. E eu disse, doutora, peça outra ultrassom. Ela disse, mas Claudinha, não precisa. Eu disse, peça, porque eu estava orando para o coração bater. E quando eu cheguei lá, a médica foi me examinar e o colo do útero estava fechado. Eu disse, um sinal de Deus. Oxe, esse menino vai o coração bater. Irmãs, eu passei a noite sem dormir no hospital, internada, esperando um médico ultrassonografista, que ele ficava de sobreaviso, chegar. E eu passei a noite orando, dizendo, Deus, esse coração vai bater, tudo vai ficar bem, isso vai ser um testemunho, eu vou dizer para todo mundo. E quando foi no outro dia de manhã, chegou, obrigada filho, chegou o ultrassonografista. E eu estava com a ultrassom desse médico, né? O médico que me atendeu e viu que estava sem batimento. E quando ele pegou a ultrassom, ele disse, por que estão solicitando outra? Aí eu disse, porque eu pedi. Ele disse, mas esse médico aqui é o melhor médico de Pernambuco, ele não erra. Eu disse, quem não erra é Deus, ele pode errar. E eu quero. E ele de contragosto fez. E eu tinha dito para Deus, Deus, se ele fizer e não tiver, eu vou aceitar. E quando ele fez, não batia. E ali eu entendi que era a vontade do Senhor mesmo. E eu fui me conformar e eu voltei para o quarto para começarem a fazer os procedimentos de preparar, porque eu não sei se vocês sabem,
mas curetagem leva anestesia geral. E eu comecei a ser preparada. O meu colo do útero estava fechado, então teve que botar aquele soro que induz as dores do parto, para que o colo do útero abrisse e pudesse ser feito o procedimento. E minha mãe estava comigo. E eu me lembro que Márcia tinha saído para resolver alguma coisa do plano de saúde no hospital. E minha mãe, ela chegou junto de mim e disse: filha, eu vou orar por você. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela estava com a Bíblia rosa, ela abriu a Bíblia e ela leu o Cântico de Ana. E quando ela terminou de ler, ela disse assim para mim: filha, Deus já me disse, você vai ser alegre mãe de filhos. E eu chorei ali com ela. Ela estava super preocupada porque eu ia levar anestesia geral. E ela tinha preocupação, porque às vezes tem gente que tem alergia, né? E eu nunca tinha tomado, ela estava preocupada. E aí eu fui, em todo o tempo, ela estava e o meu marido estava comigo, em todo o tempo, eles lá, juntos. Eu não me lembro uma cena que eles dois não estivessem. Minha família, meu pai sempre ia lá, mas ela e ele sempre lá, cuidando. E nesse processo, né, fez lá a curetagem, minha médica muito carinhosa, não deixou. Ela disse: quando você começar a sentir dor, eu vou lhe levar para o bloco. E eu me lembro quando eu cheguei no bloco, o auxiliar dela, ela não fazia a curetagem, mas ela levou a equipe dela. E o auxiliar dela, doutor Geraldo, ele é crente. E ele olhou para mim e disse: não chore não, eu ainda vou lhe ver muitas vezes. Ele disse: eu ainda vou fazer muitos partos seus. Você agora vai descansar, mas eu ainda vou lhe ver muitas vezes. Um profeta. E eu adormeci, quando acordei já tinha feito o procedimento e eu fui para casa. E a segunda coisa que eu aprendi no caminho do milagre é que eu preciso aprender a esperar que no tempo certo Ele fará. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar, irmãs, não é uma tarefa fácil, não é verdade? Esperar não é uma tarefa fácil para quem está à espera de um milagre. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter problema para engravidar. Logo eu, que fiz tudo certinho, né? Às vezes a gente se coloca assim para Deus. E os médicos diziam: mas Claudinha, isso é normal, você vai ver. Agora que o útero está limpo, vai ser rapidinho. O médico diz isso, né? E se passou um ano. E sabe aquela fixação? Eu coloquei aquilo na cabeça e eu vivia para isso. Eu não queria mais saber de nada. Minha vida era isso, era fazer esse menino. Pobre do pastor. Não tinha hora, não tinha lugar, não tinha situação. Ele estava cansado, o amado. E aí foi quando a minha médica disse: Claudinha, já faz um ano, não tem motivo de você não ter ficado grávida. Vamos procurar um especialista, já que você está fazendo tanto. E a gente foi procurar o especialista e graças a Deus, irmãs, eu tive acesso aos melhores médicos. Deus foi muito bom, eu ia para os médicos, mas eu levava comigo uma tristeza. Eu carregava comigo aquela tristeza daquela perda, sabe? E era uma tristeza profunda. Eu me lembro que ele me dava florais. Ele chegava e eu tinha comprado uma roupa. E eu ficava pegando aquela roupa toda hora. Ele saía, eu ia atrás da roupa. E eu entrei nisso, de viver em função daquilo. E olha, preste atenção. A gente precisa levantar os nossos olhos para o Senhor. Mesmo que esteja difícil, talvez você esteja esperando algo. No tempo certo, Deus vai fazer. Ele vai fazer. E a gente viveu isso, mas em todo o tempo eu percebia o cuidado do Senhor. O cuidado do Senhor com as nossas vidas. Ele liberou recursos para que eu pudesse fazer a minha parte. A gente fez todo tipo de exame caro que a médica passava. Era uma geneticista aqui de Pernambuco. E a gente fez intervenção cirúrgica. Eu fiz esse pobre fazer cirurgia. Nem precisava, eu digo, mas vá. Ele, olha, um negócio que ele não gosta, né? Homem, a gente encara qualquer coisa, né? Exame por cima, por baixo, de lado, de outro lado, a gente faz tudo. Mas homem, né? E eu me lembro ele na sala, antes de entrar na cirurgia, ele...
Ai, o médico disse que se eu quisesse assim, não precisava não. Porque, e eu dizendo, assim, eu dizia da boca para fora, eu dizia, não, se você não quiser ir fazer, e aqui dentro, vá-se embora fazer, vá-se embora fazer. E a gente fez tudo, irmã, a gente fez tudo. Eu fiz uma cirurgia e os médicos não entendiam o porquê de eu ter perdido, nem entendiam o porquê de eu não conseguir gerar. Abriram lá, fiz uma videolaparoscopia e o médico encontrou um útero duplo. Tinha uma parede que dividia o útero e é como se tivesse 2 úteros. Ele fez lá um procedimento que é como se fosse uma plástica para tirar essa parede do útero, né? E nesse meio tempo, eu fiquei grávida de novo. Antes de fazer essa cirurgia, eu fiz um exame das trompas e todo mundo dizia, quando faz esse exame, fica grávida. E eu nem estava mais, sabe? Eu já estava tão cansada. E quando eu fiz esse exame, quando eu fui levar o resultado para ele, eu estava grávida. E eu fui contar para o meu pastor, para o apóstolo, eu fui contar para ele e ele olhou nos meus olhos e ele disse assim, filha, não toque trombeta. Ou seja, não diga para ninguém porque, mais uma vez, não vai ser dessa vez. E eu confesso que eu senti, mas não foi tão forte como o primeiro, porque o primeiro eu vi tudo, batida de coração, eu vi os bracinhos, perninhas formadas, e nesse eu nem consegui chegar a ver. Eu nem fiz a ultrassom, porque quando eu fui fazer, eu já tinha expelido no sangramento. E os médicos não entendiam o que estava acontecendo, ninguém chegava no diagnóstico. E nesse tempo, o Senhor me ministrou muito, muito. O Senhor ministra as nossas vidas. Quando Ele quer falar com a gente, Ele usa pessoas, Ele usa canções. E nesse tempo, Ele usou uma canção. Ele usou uma canção para aquietar a minha alma. Porque eu olhava, nesse dia eu estava sem forças para prosseguir. Sabe, eu estava cansada. Uma coisa, irmãs, é você esperar por algo que alguém lhe diz. Outra coisa é você esperar por uma promessa que foi o Senhor que te deu. Uma promessa que o Senhor te deu, mexe com você e eu não via a hora daquilo que Deus tinha falado ao meu coração acontecer. E essa canção, cadê Gisele? Vamos lá? E essa canção o Senhor usou para trazer um novo fôlego de vida. Quando parecia, eu olhava e eu não via. Eu não sei se você já viveu algo assim, que Deus disse para você que vai acontecer, mas você olha e não vê. Alguém já viveu isso? Você olha e não vê. E quantas vezes eu perguntei, Deus, onde estão as tuas promessas? O Senhor disse que eu seria alegre mãe de filhos. E cadê? Eu perdi outro filho. Como vai ser? Como vai acontecer? E esse dia eu estava muito triste, eu estava chorando muito. E uma pessoa me mandou essa canção. E aquela canção foi Deus falando comigo que na hora certa ia acontecer. Gisele preparou algo com essa canção e se você sabe cantar, cante conosco nessa noite, amém? Em nome de Jesus, você não vai morrer. Antes você vai ver todas as promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor.
bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Olha para Jesus. Olha para esse Deus de amor que enviou o seu único filho para te salvar. Olha, Ele vai levar a bom termo aquilo que te concede, e nenhuma das suas promessas hão de falhar, em nome de Jesus. Receba, olha para Ele. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Quem Ele é? Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha. Que mais? E que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Que começou. Fala. Ele não vai se esquecer de nenhum detalhe. Nenhum. Mas Ele vai te surpreender. Não As coisas que Ele vai fazer na sua vida. Enquanto não houver terminado, eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio.
Aplauda o Senhor. Você não vai morrer. O Senhor, Ele não descansa, Ele não dorme. Ele está trabalhando ao seu favor. E no tempo certo, Ele vai entregar todas as promessas que Ele fez. Porque se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. E essa canção foi como um bálsamo derramado sobre o meu coração. Era Ele me dizendo, você vai viver. Quando a canção diz assim, com seus filhos ao redor. E hoje eu olho para a minha mesa e eu tenho minha mesa cheia. Às vezes chega uma visita, não tem mais vaga. De tão cheia que é a minha mesa. E no caminho do milagre eu precisei aprender, por último, a descansar. Pois Ele está cuidando de tudo. Eu precisei aprender a confiar em meio às crises. Eu precisei aprender a esperar nele, com tudo que tenho, com tudo que sou. E eu precisei aprender a descansar. Mateus 11, o versículo 28 diz assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu não sei o que é que tem te pesado, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu te darei descanso. E eu vivia toda semana, de 15 dias eu tinha que fazer um ultrassom, eu tinha que ir para uma médica, eu vivia nisso, né? Sendo acompanhada lá pela geneticista. E mais um ano de tentativas frustradas, era estressante, porque eu já estou terminando, mas era tão estressante porque, não sei se você já conheceu alguém que vai para a geneticista, e como ela não achou um diagnóstico, ela disse assim, eu vou acompanhar a sua ovulação. Então, você, quando começar a ovular, vem aqui que eu vou fazer um ultrassom. Aí eu ia lá, ela fazia. Ela disse, pronto, tá ótimo, tem um folículo bom, pronto para romper, você precisa fazer quando chegar em casa. Aí você vai fazer quando chegar em casa, você vai fazer de noite, você vai fazer de manhã. Eu vivia para fazer. E o pastor lutando. Amendoim, essas coisas todinhas que tinha que comer. Preparava para ele, porque tinha que ter fôlego. E irmãs, eu estava cansada. E ele certamente, só que ele não passava para mim, né? Ele fazia tudo que eu olho. Pendura as pernas para cima, eu pendurava. Vira de cabeça para baixo, eu fazia. Eu queria ter filho, eu estava disposta a fazer tudo. Ele está ali, todo escondidinho. E a gente estava cansado, porque era uma rotina desgastante. Sabe por quê? Porque aí um dia eu fui para ela, dezembro. Eu fui para ela e ela disse, tem um folículo aqui que está perfeito, vai ser hoje. Aí você vai, corra agora numa farmácia e compra uma injeção para romper o folículo. A injeção, R$500. Na tora, assim, tinha que dar. Lá vai eu. E eu queria saber, ele que se virasse para arrumar os R$500. Fui lá, tomei a injeção, né? E aí ela disse, olha, hoje de noite você pode até fazer, mas a boa mesmo é amanhã de manhã. Amanhã de manhã tem que fazer de todo jeito. Lá vai eu. Aí a gente tinha uma casa alugada em Gravatá e a gente foi para casa. Só que essa casa ia muita gente, ia até discípulos da gente, da célula. E eu não podia desmarcar, eu disse, Aí a gente foi. Aí eu cheguei para a mãe e disse, mãinha, de manhã tu tira todo mundo de casa porque eu tenho que fazer. E eu não vou conseguir fazer com a casa cheia. Mãe, deixa comigo. Mãe acordou todo mundo. Vamos tomar café na cidade. O pessoal, mas Gina, pai, não, os bichinhos estão cansados. Tá cansado não, eles queriam ir, vamos chamar. Não, deixa os meninos. O apóstolo dizia, minha filha, você não fica grávida porque esses discípulos não deixam, é tudo aqui na sua porta. E mãe conseguiu tirar um sufoco. Eu não estava nem com ânimo, minha gente. Eu disse, bora, bati assim, bora, tem que fazer. E a gente foi fazer. Quando a gente estava começando, eu disse, visita. Minha gente, deixa eu resumir, não fez. Olha, eu chorei tanto. Eu disse, agora, tomou uma injeção de R$500. E ele, mas minha filha, não se preocupe com isso não, vamos fazer de noite. Não, que a doutora disse que era de manhã que prestava. E
menstruei. Então, deu errado. E eu, cansada, eu estava cansada, eu disse, vamos descansar. Vem aí janeiro, fevereiro e março. Eu precisava trocar o plano de saúde e eu disse, se eu ficar grávida, o plano não vai cobrir. Então, vamos descansar, eu não vou ficar preocupada em fazer menino, não. Vamos dar uma paradinha, a gente está fazendo demais. E em março, quando o plano começar, porque eu vou fazer o plano agora em janeiro, em março a gente volta à nossa rotina, né? De faz de manhã, de tarde, de noite, toda hora, todo instante. E ele, bichinho, ele, amém, né? Ele deve ter dito amém. Ele, você que sabe. E a gente decidiu descansar, né? Sem exame, sem consulta, sem hora para fazer. Olha, foi, sabe? E isso era dezembro de 2009. Em janeiro de 2010, a igreja lá, a sede, a central, fazia um congresso da família. E nesse ano veio os apóstolos da Bahia, apóstolo Luciano e Simone. E o apóstolo Veloso disse assim, Márcio, fique dando uma volta com eles, leve eles para conhecer alguns lugares, eles não são daqui, fique com eles para levar para almoçar, você fica à disposição dele. E a gente ficou a semana toda, levou eles em Porto, levava para jantar, e toda noite tinha o congresso. E na última noite do congresso, ele olhou para o apóstolo e disse, apóstolo, o senhor deixa eu orar por esse casal que nos serviu tanto, cuidou da nossa filha. E o apóstolo Veloso disse, vá, ore. Ela sabia, assim, por alto, que eu queria ter filho e que já tinha perdido. Mas eu não tinha chegado a conversar com ela, me abrir. Não tinha. E aí ele chamou a gente na frente da igreja e ele foi orar por mim e por Márcio. E ele começou a orar agradecendo, palavras que eu nunca esqueço, ele disse assim, quem serve a profeta tem galardão de profeta. E nos abençoou. E ele, quando já ia terminar a oração, ele olhou para mim e disse assim como a sunamita serviu ao profeta e não pediu nada em troca, daqui a 1 ano você vai estar com sua filha nos braços. Está ali Isa, que não me deixa mentir, não sei se Ingrid estava lá. E ele olhou para o pastor, que não era pastor, Márcio não era pastor ainda, e ele começou a profetizar na vida do pastor. Ele dizia, você vai ser um pai de multidão, a unção que está sobre Abraão está sobre a sua vida, você vai ter uma numerosa multidão. E eu achando que era filho, né? Eu disse... E sabe o que aconteceu comigo ali naquele dia, irmãs? Foi lindo, a igreja toda chorou, porque a igreja conhecia a minha dor, a igreja sofria com a gente. E foi uma coisa assim, extraordinária que aconteceu. Mas Deus levantou aquele profeta para falar, a igreja estava lotada, tinha gente até na rua. Você sabe como Deus tratou, falou com a gente assim, cara a cara, usar um profeta para dizer assim, daqui a 1 ano, você vai estar com seus filhos no braço. E se não acontecesse? Estava ali registrado, até filmando estava. E depois daquele dia, assim como Ana, quando recebeu aquela oração do profeta, o meu semblante já não era triste. Eu saí dali com o coração descansado de que Deus estava vendo tudo aquilo e que Ele ia agir. Preste atenção, Deus está vendo tudo o que você está vivendo. Ele não está apático, Ele não está de costa, Ele não está ocupado. Ele está vendo tudo o que você está vivendo. E na hora certa, Ele vai agir ao seu favor. E engraçado é que isso foi em janeiro. Fevereiro, eu menstruei. Irmãs, para quem está nesse processo de tentativas, uma menstruação é mesmo que um aborto. Olha, todo mês que eu menstruava, olha, eu ficava. As meninas aqui que tentam, as meninas que já conseguiram, elas me entendem. E todo mês, olha, eu já tinha uma parceria com um rapaz da Pague Menos, lá do Pina. Porque todo mês eu comprava um exame de farmácia, eu chegava, ele nem perguntava, ele já me dava. O pai eu comprava escondido. Minha menstruação é tão certinha, mas atrasava da minha cabeça, sabe? E todo mês eu fazia o exame. Eu dei dinheiro à farmácia, viu? E nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. A menstruação chegou e eu estava leve. Eu estava bem. Sabe o que eu entendo? Deus estava me testando. Deus estava me provando. Eu quero ver se de fato ela aprendeu meus ensinamentos.
E eu estava em paz, irmãs. E quando foi em março, falhou. E eu fiquei calada. Aí o pastor chegou e fez assim, chegou não, porque ele sabe tudo direitinho. Quem compra meus absolventes é ele. Aí ele chegou não, mas vai chegar. Dando um ano de que eu não estava ligando. Vai chegar. Aí no outro dia ele, e aí? Eu disse, menino, aquieta a tua alma, vai chegar. Eu esperei 10 dias, irmãos. Vai chegar. Doida para fazer o exame, vai chegar. E aí, quando eu fiz o exame, o positivo lindo lá veio. E essa oração foi feita, como eu falei, em janeiro de 2010. Em 11/11 de 2011, nasceu Valentina. Nem foi um ano. Poucos meses depois, Valentina nasceu, a palavra do profeta se cumpriu. Eu passei, foi uma gravidez, foi cuidada, muito cuidada, porque os homens, eles procuram diagnóstico, mas eu tenho a certeza que a glória é de Deus, sabe? Depois que a minha geneticista, ela soube que eu estava grávida, eu fui lá, aí ela olhou para mim e fez, isso foi o remédio que você tomou em dezembro. Eu disse, foi não, doutor, isso foi Deus. Isso foi Deus, porque eu tomei um remédio para ovular mais, eu já ovulava bem, eu sei quando eu estou ovulando, a gente aprende todas as coisas, viu? Eu sei quando está ovulando, tudo direitinho, mas está tudo ligadinho aqui, viu? Não vem mais menino não, só espirituais. Mas eu disse para ela, eu sei quem foi Deus. E depois disso, eu fiz alguns exames e eles disseram que era trombofilia, que é um problema genético, onde o sangue coagula mais do que o normal, que não tinha cura e que se eu quisesse ter 10 filhos, eu ia precisar tomar essas injeções antes, durante e depois. Toda a gravidez de Valentina eu tomava essa injeção, que é esse anticoagulante, Clessane. Eu tomava todos os dias, né? E tomei mais 15 dias depois do parto. Com 8 meses de Valentina, aí elas disseram assim, Cláudia, quando a Valentina estiver perto de completar os 2 anos, você já começa o tratamento, tomando essas injeções, para que você consiga engravidar. A Valentina estava com 8 meses, eu fiquei grávida. E Vinícius, eu tomei 40 injeções. Essa médica que eu fui, eu já estou terminando, o Ministério Louvor pode vir. Essa médica que eu fui, eu ia para os melhores. A gente, quando quer ir para um médico, a gente não vai para o melhor, né? Eu ia para os melhores. E essa médica é uma sumidade aqui em Pernambuco, Rosa Arcuri. E ela, quando me atendeu de Valentina, ela dizia assim, aí Márcio dizia, mas toda gravidez, ela vai ter que tomar essas injeções. Ela não engravida sem tomar. Quando eu fui de Vinícius, ela já mudou todo o diagnóstico, porque meu apóstolo, ele orava, você está curada, você não crê não? Desse jeitinho assim, bem carinhoso. Eu dizia, eu creio, apóstolo, não precisa tomar essas injeções. Mas eu dizia, Deus deu sabedoria ao homem, eu vou seguir. E quando eu voltei para ela de Vinícius, com 40 injeções, ela parou. E ela disse, eu vou ficar lhe acompanhando. E eu olhei para ela, mudou o diagnóstico. E de Vitor, irmãs, eu nem pisei lá. Vitor não tomou nenhuma injeção, acho que é por isso. E sabe para que isso? Sabe para quê? Para mostrar que a glória é toda dele. Não é sobre remédio, não é sobre palavra de médico, não é sobre genética, porque quando Deus quer, ele faz. Ei, Deus não precisa de intervenção humana para realizar milagre. Quando ele quer, ele faz. Amém? E se ele fez comigo, ele pode fazer com você, com a sua casa. Naquele dia, quando Valentina veio para os meus braços, eu salmodiei ao Senhor e eu declarei assim. Eu fui lá no Salmo 126 e eu disse, o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje eu sou alegre mãe de filhos biológicos e eu tenho centenas de filhos espirituais. Aquilo que Deus disse para você vai acontecer. Não desista do seu milagre, não desista da sua família. O Senhor te deu uma família para você cuidar, para você gerar ela em oração, para você cuidar dela com todo amor. Ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser o melhor de Deus para a sua vida. E o melhor de Deus para a sua vida foi essa família que o Senhor te deu. Amém?